soma de dois vetores a gente também pode representar geometricamente da seguinte forma. Suponhamos que eu tenho dois vetores U e V. Para encontrar a soma, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou desenhar o vetor U, esse vetor vermelho, então aqui são os mesmos vetores. E agora eu vou desenhar o vetor V, que é o azul, aqui embaixo, só que ao invés de eu começar na origem, eu vou começar esse vetor azul no final do vetor vermelho. Então é a mesma setinha, só que ela está deslocada. Ao invés da pontinha dela estar na origem, a pontinha dela está agora sobre o finalzinho do vetor U, que é o vetor vermelho. A soma de U mais V é esse vetor verde que liga a origem à pontinha do vetor azul. Então, esse vetor verde é U mais V, se o vetor vermelho for o vetor U e se o vetor azul é o vetor V. Aqui a ordem não importa, se eu fizer a mesma coisa trocando de lugar o V e o U, começando do V e depois colocando o U no finalzinho do vetor V, eu vou obter um desenho um pouco diferente, mas a resposta, a soma, vai ser a mesma, independente da maneira como eu calcule. Outra maneira de fazer a soma geometricamente é o seguinte. Eu vou desenhar aqui, saindo do vetor vermelho, que é o vetor U, uma reta paralela ao vetor V. E saindo da pontinha do vetor V, eu vou desenhar uma reta paralela ao vetor U. Essas duas retas vão se encontrar aqui em um determinado ponto e o vetor que liga a origem a esse ponto de interseção é o vetor U mais V. Então, a gente pode representar geometricamente a soma dos vetores. Então, nessa figura aqui, a gente tem a representação geométrica da soma de dois vetores. Então, aqui eu tenho o vetor U, de verde, e esse vetor tem coordenada x igual a 3 e coordenada y igual a 4. E eu quero somar esse vetor U com o vetor V, que tem coordenadas x igual a 6 e y igual a 2. Então, para isso, eu vou desenhar o vetor V e no ponto que eu obtenho no final do vetor V, que é esse ponto D aqui, eu vou desenhar o vetor V. Então, coordenada 6 em relação ao eixo X. Então, a partir do 3, que é onde termina o vetor U, eu ando 6. E coordenada 2 no eixo Y, a partir do 4, que é onde termina o vetor V, eu ando mais 2 casinhas. Assim, eu vou obter o finalzinho do vetor V e a soma dos dois é obtida se eu ligar a origem a esse ponto. Ao fazer isso, eu vou obter esse vetor vermelho, que representa a soma U mais V.